Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa. Aqui estou eu, Cláudio Fonseca, e voltamos a ter alguém que já esteve aqui no podcast, se bem que assim de uma forma um tanto, vamos dizer, despercebida, porque estava no meio de um episódio. Estamos aqui então neste momento com a professora Teresa Almeida e Silva. Professora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Cláudio. Obrigada pelo convite. Finalmente estamos então juntos num episódio dedicado ao Médio Oriente, não é? Portanto, importante, isto tinha sido uma questão que tínhamos estado a adiar. Estivemos também no início do ano passado para fazer por causa do Irão, não é? Quando tivemos 2020 à beira de uma terceira guerra mundial, não é? Portanto, Exatamente. 2020 foi assim um ano fantástico. Tivemos a Austrália, tivemos uma terceira guerra mundial, tivemos Corona, enfim. É um ano interessante, mas para esquecer. E, portanto, cá estamos para falar então deste conflito que está a acontecer também sazonalmente, né? De tempos a tempos. Israel e a Palestina explodem, portanto, assim, uma coisa está ali latente, e portanto tem havido também muita desinformação, portanto, por isso é que também é importante estarmos aqui na companhia de alguém que é especialista no Médio Oriente para falarmos disto. E portanto, vocês sabem que eu tenho também um giveaway para vocês. Estou neste momento a sortear este livro, Viagem à Palestina, Prisão a Céu Aberto, da Adriana Mabilia. É um livro publicado pela Chiado. Esta Adriana Mabilia é uma jornalista brasileira que relata aquilo que são as realidades na Palestina e, obviamente, ela sendo mulher, trata muito aquilo que é o papel ou qual é o papel social que a mulher tem na Palestina, que eu acho que dava muito jeito a algumas feministas que andam por aí a dizer Free Palestine, e portanto as coisas são por aí. Portanto, não esperem deste episódio uma narrativa pró-Israel ou pró-Palestina. Certamente haverão coisas que de um lado terão argumentos válidos, de outros também terão argumentos válidos, mas aqui o importante é nós percebermos o início, portanto, como é que isto tudo começou, o meio e para onde é que vai ser, sendo que estamos a gravar então na noite do dia 20 de maio, portanto recebemos ainda há instantes a notícia então de um oficial cessar-fogo. Não é assim, professora Teresa? Exatamente. O governo israelita anunciou há poucas horas um cessar-fogo com o Hamas, a ter início na madrugada de sexta-feira. Portanto, vamos ver se vai concretizar este cessar-fogo e se vai manter. Muito bem, vamos ver o que é que isso vai acontecer, se não é apenas mais um capítulo desta longa história de 73 anos de guerra, por assim dizer, não é? Professora, vamos então recuar um bocadinho no tempo, vamos até ao século XIX e século XX, quando começam a aparecer os movimentos sionistas, porque isto nós olhamos para o povo judeu, né? E aqui vamos falar, aqui misturamos um pouco aquilo que é o Estado-nação com aquilo que é o Estado religioso, por assim dizer, ou seja, que religião e nação misturam-se muito. E nós, enfim, sabemos que os judeus, a bem dizer, nunca tiveram uma pátria, nunca tiveram um sítio, sempre foram um povo de êxodo. Aliás, se pegarmos na própria Bíblia, acabamos por ter isso, não é? Portanto, é toda a narrativa do povo eleito e a terra prometida e tudo mais, não é? Portanto, foi um povo que se espalhou um pouco pela Europa. Portanto, houve também uma caminhada bastante longa por parte dos judeus para conseguirem também a cidadania plena num determinado Estado europeu, né? Portanto, tivemos inclusive aqui o Marquês de Pombal com os cristãos novos, por exemplo, portanto, que também eram, logo iam para a Inquisição, portanto temos toda essa parte. O século XIX também é marcado por estar na moda ser um pouco antissemita, portanto era uma coisa que também era vulgar nos clubes de elite, ser-se antissemita. Começamos então a ter estes movimentos sionistas, até que depois, antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra lembra-se de por que não criar um Estado-nação ali na Terra Santa, não é? Porque isto, o século XIX é marcadamente isto, o século XIX, século XX é muito marcadamente isto, que é a ideia do Estado-nação. Portanto, todos os Estados tinham que ter uma nação e todas as nações tinham que ter um Estado. Exatamente, é verdade. Antes de passarmos à questão da criação do Estado de Israel na região da Palestina, convém esclarecer um pouco a questão do sionismo. O sionismo assenta em algumas premissas históricas fundamentais. Em primeiro lugar, a matriz objetiva da nação judaica. Quer isto dizer o quê? Não é judeu quem quer. É judeu quem nasce de mãe judia, cuja mãe também é judia, a avó também, e, portanto, por linha matrilinear. Em segundo lugar,
a predestinação do povo judeu, ou seja, o povo judeu faz parte do povo eleito, foi escolhido por Deus. E por fim, a adjudicação daquela terra, a Palestina, e aqui estou a falar da Palestina de uma forma geral, como é descrita na Bíblia, a adjudicação dessa terra ao povo judeu. Ainda antes do final da Primeira Guerra Mundial, este território estava sob domínio otomano e em 1916, não sei, posso partilhar aqui o meu mapa? Sim. Ok, Força. vou partilhar aqui o meu Portanto, mapa. pessoal que esteja neste momento no Spotify Podcasts, se passarem para o YouTube, vão poder ver o mapa que a professora Teresa vai pôr aqui, para percebermos aqui quais eram as regiões que depois foram atribuídas então à França e à Inglaterra. Exatamente. Portanto, em 1916, a França e o Reino Unido fazem este acordo, Sykes-Picot. E deste acordo resulta esta divisão de territórios que estavam sob o domínio do Império Otomano, que depois terminou com o final da Primeira Guerra Mundial, e 2 anos antes já se fazia essa divisão entre estas duas potências europeias. A França ficou com esta região que está aqui marcada a azul, não é? E que hoje, olhando para o mapa, percebemos que é a região onde fica a Síria, e o Reino Unido ficou com a região marcada a vermelho, que incluía ali uma parte da Palestina. É curioso perceber que aquela zona ali onde se situa Jerusalém, já em 1916, é vista como uma zona internacional, portanto ficaria sob administração internacional. Acontece que com o final da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido ficou com potência mandatária, com a criação da Sociedade das Nações e o sistema de mandatos. O Reino Unido fica com potência mandatária e fica responsável pela Palestina. E o objetivo era as potências mandatárias prepararem estes territórios para conseguirem chegar à independência. Até antes de 48, quando se dá a criação, já depois da Segunda Guerra Mundial, a criação oficial do Estado de Israel, notava-se no território um certo nacionalismo israelita, nacionalismo judeu, que almejava a independência em relação aos britânicos. O que acontece é que esse sentimento nacionalista começa a crescer e, de uma forma assim muito breve, os britânicos não cumpriram aquela função de preparar o território para a tão desejada independência, e quando saem em 1948, no dia seguinte, dia 14 de maio de 48, Israel declara unilateralmente a sua independência. E a partir daí foi encontrando a oposição de todos os seus vizinhos árabes. Não nos podemos esquecer que Israel A chamada Liga Árabe, não era? Ou essa já posterior? Isso é depois. Mas Israel, se olharmos para o mapa, Israel está rodeado de Estados árabes, não é? Portanto, começa logo ali a oposição com todos os vizinhos. É claro que os grandes opositores sempre foram a Síria e o Egito. As relações com a Jordânia foram começando a ser mais positivas com o passar do tempo, mas é curioso perceber que os grandes opositores então eram a Síria e o Egito, e foram protagonistas quer na Guerra dos 6 Dias em 1967, quer na Guerra do Yom Kippur em 1973, mas simultaneamente, ou a partir daí, o Egito passou a funcionar como mediador do conflito, não é? Embora sendo um Estado árabe, apresentou-se como um agente ao serviço da diplomacia, no sentido de tentar solucionar o conflito entre Israel e os vizinhos árabes. Sim. Sendo que é importante nós dizermos isto, que é Israel derrotou a Liga Árabe, não é? Portanto, há também este crescer de território para o Monte Sinai, não é? Que depois é devolvido, por assim dizer, ao Egito. Ao Egito e portanto, é comprado assim. E conquistou também os Montes Golan à Síria, que foram devolvidos muito tempo depois. Exato. A questão é esta, não é? Que nós olhamos e nós, quando olhamos para o mapa europeu, conseguimos ter alguns amigos nossos na Europa. Mas a questão é que Israel tinha um amigo sim, mas do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos. Portanto, acaba por estar ali um pouco isolado. Exato. Os grandes aliados de Israel
depois acabaram por ser de facto os Estados Unidos. E em termos regionais, sim, senhora, estava isolado. Sim. Já falámos destas duas guerras, não é? Portanto, estas duas guerras permitem a Israel de alcançar mais territórios, portanto, ganhar territórios, apesar de nós comprarmos, por assim dizer, sempre esta narrativa dos colonatos, de Israel ser um Estado invasor. Enfim, isto é aquilo que os que são da equipa, porque isto parece que estamos a disputar aqui um derby, em que cada um toma uma equipa, mas aqueles são da equipa Free Palestine, portanto acabam por sempre vir esta dinâmica dos colonatos e dos invasores e tudo mais. A questão é que quando nós olhamos para o mapa, isto só podia dar raia, por assim dizer, não é? Quando nós temos estes países atravessados a meio, não é? Portanto, nós já vimos na Alemanha também no princípio da Segunda Guerra Mundial, que estava ali rachado ao meio pelo corredor de Danzig, porque a Polónia tinha que ter acesso ao mar. É certo que também temos vários estados que estão descontinuados e, portanto, temos agora mais recentemente este caso de Ceuta, não é? Que lembramos, afinal Ceuta pertence à Espanha, mas sempre temos Gibraltar, que pertence à Inglaterra, temos a Guiana Francesa no norte do Brasil, que pertence à França, mas continua a ser território francês. Temos os Estados Unidos que compraram o Alasca. Exemplos não faltam, mas isto diz-nos a história que, regra geral, não costuma correr muito bem. É difícil administrar ou melhor, é difícil administrar um Estado que está geograficamente descontinuado, como acontece no caso da Palestina, não é? Temos dois territórios diferentes, um junto ao Egito, a faixa de Gaza, que neste momento é que está a viver esta violência com mais intensidade, e do outro lado, mais para norte, temos a Cisjordânia. Para além da descontinuidade geográfica, o facto de, dentro da facção palestiniana, também haver uma cisão. Hezbollah e Hamas? Não, o Hamas é a autoridade palestiniana. Ok, Ou seja, mas tivemos o Hezbollah. O Hezbollah está mais ligado ao Líbano e tem outra natureza. Estava a referir-me ao Hamas, que está na Cisjordânia, controla, desculpem, estupidez. Na faixa de Gaza. Controla a faixa de Gaza e está com um autogoverno isolado já desde 2006, e a autoridade palestiniana, que sim senhor, essa está na Cisjordânia, também com um autogoverno desde as eleições de 2006, e portanto há esta descontinuidade não só geográfica, mas também em termos de interesses nacionais dentro da facção palestiniana, o que por si só acaba também por dificultar depois o diálogo com Israel. Nós tivemos vários tratados, por assim dizer, de paz assinados, não é? Se calhar aquele que nós poderá ser eventualmente mais característico seja o Tratado de Oslo, não é? 93, com o Bill Clinton, e na altura com o Yasser Arafat, e depois com o primeiro-ministro israelita, cujo nome para mim é mais... Desculpa? Yitzhak Rabin? Exatamente, pronto. Esse para mim, esse ainda não o decorei de uma ponta à outra. Mas enfim, parece que ficámos também por aí. Yasser Arafat também morre em 2005, 2006, não é? Sim. E, portanto, esse é apenas uma das muitas tentativas de paz. Antes desse houve os acordos de Camp David, em 1978, em que, lá está, eu há pouco falava do Egito como mediador do conflito, e em 78, nos acordos de Camp David, nós vemos o Egito, o presidente Anwar Sadat, como representante dos palestinianos. Representou nessa cimeira, representou os palestinianos, e do lado israelita temos na altura primeiro-ministro Menachem Begin, e os Estados Unidos foram representados pelo presidente Jimmy Carter. Depois temos então os acordos de Oslo, que estavas a referir, com o presidente Bill Clinton, em que há aquela célebre fotografia do presidente Clinton, Yasser Arafat e de Yitzhak Rabin. E na sequência dos acordos de Oslo II, em 1995, em termos nacionais, Yitzhak Rabin foi assassinado por um ultra-ortodoxo judeu, que não aceitou os termos dos acordos, que houve ali algumas cedências por parte de Israel ao lado palestiniano. Em 2003 surge o chamado Roteiro para a Paz,
O roteiro para a paz foi criado pelo Quarteto. O Quarteto era constituído pelos Estados Unidos, pela Rússia, a ONU e a União Europeia. E esse roteiro para a paz era um processo em 3 fases que culminaria em 2006 com a construção de 2 Estados independentes. Portanto, esse roteiro previa 3 fases diferentes e a última delas seria a edificação de um Estado de Israel e de um Estado para os palestinianos, sendo que Jerusalém ficaria sob administração internacional. Inclusivamente, esse era o plano inicial de 1946, 1947, também defendido pelas Nações Unidas, e que nunca... Portanto, esta tentativa de paz também não saiu do papel. E, para além dessas, depois houve outras pequenas tentativas, só para dar um exemplo, em 1991, na Cimeira de Barcelona, o rei saudita, rei Fahd, apresentou o plano de paz Fahd, que também nunca saiu do papel. Portanto, foram já feitas várias tentativas oficiais, escritas, no processo de paz. As Nações Unidas já aprovaram várias resoluções com vista a pôr fim ao conflito, mas até agora parece que essa via mais diplomática não tem resultado. E porquê que não tem resultado? Quem costuma roer mais a corda? Não haverão santos, obviamente, não é? Exatamente, há aqui incumprimentos de ambas as partes. Dependendo das situações, às vezes mais do lado israelita, outras vezes do lado palestiniano, tem havido ao longo da história coisas por cumprir de cada um dos lados. Mas acha que era possível fazer esta parte de a mesma região, 2 países? Podíamos tentar. Só que lá está, era preciso primeiro... Mas com uma outra reorganização do mapa, não haver partes descontinuadas, por assim dizer? Mesmo havendo partes descontinuadas, tinha que haver, antes de oficializar essa descontinuidade, tinha que haver uma união dentro do lado palestiniano, coisa que não existe. E, portanto, o que temos assistido nos últimos dias é o conflito entre o Estado de Israel e uma organização que é vista pela União Europeia, pelos Estados Unidos, por vários outros Estados como uma organização terrorista. Vemos, por outro lado, a autoridade palestiniana, que já vem demonstrando uma certa disponibilidade para negociar, só que não consegue sobrepor-se à importância e à força que o Hamas tem no terreno. Ok. Então, se fizéssemos um paralelo, é um pouco como temos algumas pessoas dentro do País Basco que querem cooperar e quando tínhamos a ETA a fazer ataques durante todo o tempo, por assim dizer, apesar da ETA ter mais visibilidade do que as outras pessoas. Mas para irmos aqui a conceitos, de onde é que vem o Hamas, de onde é que vem o Hezbollah, porque perdemos no fim de tantas... perdemos no geral, não é? A sociedade civil, que vamos ficar confusos justamente isto que é, então, mas é a Palestina, mas temos 2 movimentos distintos, mas não é suposto querem a mesma coisa, e de onde é que estão dissonantes? E o Hezbollah, eu não sei se ainda está ativo, por assim dizer, o que é que tem feito, por assim dizer? Vamos começar pelo Hezbollah, que é mais antigo em termos cronológicos. O Hezbollah foi criado em 1973 no Irão, numa cidade a norte de Teherão chamada Qom. E foi criada, Hezbollah significa Partido de Deus, né? Portanto, o objetivo é levar o Islão a todos os países muçulmanos e criar um Estado Islâmico aqui de uma forma geral e abstrata, não tem nada a ver com aquela outra organização. Sim, que surgiu. Fazer uma coisa, portanto, seria um Estado teocrático, por assim dizer. Exatamente, exato. O Hezbollah começou a ter mais visibilidade depois da Revolução Islâmica no Irão. Porquê? Porque o Ayatollah Khomeini tentou exportar a sua Revolução Islâmica. Num primeiro momento tenta fazer essa exportação para o Iraque, porque era o vizinho que estava ao lado, era de maioria xiita, tal como é o Irão. No entanto, não conseguiu implementar a sua revolução no Iraque. Porquê? Porque a liderança xiita foi amputada, né? O Ayatollah Mohammad Baqir al-Sadr foi morto e, portanto, ficou ali um certo vazio em termos de liderança xiita. O Ayatollah Khomeini vira-se para o Líbano e é no Líbano, não é, que o Hezbollah vai conseguir erguer-se e surgir. Por isso é que muitas vezes nós associamos o Hezbollah ao Líbano, não é?
falando de Hezbollah, lembramos-nos logo do Líbano. O Hezbollah é um interessante caso de estudo, porque pode ser visto como um partido político, até porque tem deputados no Parlamento libanês, pode ser visto como uma organização de cariz social, por causa de todos os programas ao nível da educação e da saúde que tem na sociedade libanesa. Tem um serviço de intelligence, tem um exército, não é, formado, que às vezes acaba por sobrepor um pouco, quer ao serviço de intelligence libanês, quer às forças armadas libanesas. O Hezbollah pode ser visto como um Estado dentro do Estado libanês. E, estando ali também geograficamente próximo de Israel, tem sido um grande opositor porque defende também a existência de um Estado palestiniano naquela região. O Hamas, e convém dizer que o Hezbollah é cariz xiita, né? Está ligado ao xiismo, foi criado no Irão, portanto está ligado ao xiismo. O Hamas surgiu em 1987 na zona da Palestina, na sequência da primeira intifada. A intifada é traduzido como Guerra das Pedras, não é? Porque nós vemos os palestinianos, não é, a apedrejar as forças israelitas, mas a melhor tradução talvez seja sublevação popular. Portanto, a primeira intifada acontece em 1987 e dura até 1993, até aos acordos de Oslo I. E na sequência dessa primeira intifada surge então o Hamas. O Hamas é o acrónimo de uma expressão árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica. E desde o início, é, que veem a Palestina como um domínio, um Waqf, um domínio muçulmano e que não pode ser alienado. Ou seja, pertence aos muçulmanos, pertence às gerações muçulmanas, tem que ser defendido até o dia do juízo final. O Hamas é um pouco herdeiro da Irmandade Muçulmana, é? Uma organização muito mais antiga do que estas duas, que surgiu em 1928 no Egito. Só que ao longo dos anos 40, com mais ênfase nos anos 50, devido à situação no Egito, muitos irmãos muçulmanos saíram do Egito e foram formando a Irmandade Muçulmana da Palestina, da Jordânia, da Síria. E, portanto, nesta senda da Irmandade Muçulmana, que apelava muito à reeducação da população, logo no início da fundação do Hamas, e pegando nesta herança, surgiram duas fações diferentes. Uma que defendia o confronto direto e violento contra Israel, não é? Porque, segundo eles, os palestinianos têm direito a um Estado, portanto, se for preciso usar a violência contra o Estado de Israel, nós vamos usar para defender o nosso Estado. E uma outra facção considerava que era preciso primeiro reeducar a população palestiniana dentro dos valores do Islão e só depois dessa reeducação, no fundo uma reislamização, então aí confrontar Israel. Portanto, parece ter sido esta a facção que tem ganho mais peso, uma vez que também assistimos, para além da evolução do Hamas, a uma crescente reislamização dos territórios palestinianos. Como está ainda mais próximo geograficamente do que o Hezbollah, o Hamas tem sido o grande opositor de Israel e o grande confronto de Israel na região é precisamente com esta organização, que, realço, ganhou as eleições em 2006 na Palestina. Pronto, lá está, é necessário nós fazermos, como dizemos academicamente, não é? Uma conceitualização, não é? Portanto, estudarmos os conceitos e dizemos quais são os conceitos que nós vamos trabalhar para sabermos que linguagem usar também, e é um pouco isto, ou seja, ouvimos uma organização, depois ouvimos outra, depois já não sabemos o que é, o que deixa de ser, porque lá está, depois também as coisas acabam por estar todas elas muito enviesadas e, portanto, uma notícia às vezes quando vem escrita por alguém que é mais faccioso daquele lado ou do outro, e portanto lá está, certamente que aqueles que são Free Palestine não vão dizer que o Hamas é uma organização terrorista, já aqueles que são pró-Israel vão dizer que são obviamente o pior agência terrorista que existe no mundo, mas é um pouco isso, ou seja, é estranho como nunca é possível chegar à paz, e lá está, nós quando olhamos depois para isto, por isso é que eu estava a dizer que o conceito de nação e religião vai se misturar muito aqui, ou seja, uma coisa é e não é a mesma coisa ao mesmo tempo,
E portanto isto às vezes torna-se, lá está, tem a ver com aquilo que são os vínculos, e por isso é que isto de facto torna-se um verdadeiro derby, porque nós às vezes, por um clube, não é? De forma geral, sentimos logo empatia com aquela pessoa, apesar daquela pessoa poder estar nos nossos antípodas, de conceito religioso, de conceito político, conceito económico, o que é que seja, mas há aquele momento de ligação entre estes. Portanto, as perguntas acabam por ser um pouco estas, que nós podemos fazer daqui para a frente. Este cessar-fogo que estamos a assistir nesta noite é apenas mais uma pausa que vamos ter? Isto vai voltar? Isso é É pergunta para aquela, $1 milhão. exatamente, é aquele tipo de perguntas que é difícil de responder. Preferimos acreditar que sim, que seja um cessar-fogo duradouro, mas, como se dizia no início desta conversa, o conflito dura há 73 anos, já houve vários cessar-fogo, depois houve o reacender do conflito, portanto, é sempre uma incógnita. Porque depois é preciso perceber os termos em que o cessar-fogo vai ser feito, não é? O que é que virá depois do cessar-fogo. Fazendo aqui um comparativo recente, portanto, o Trump procurou também fazer ele um tratado de paz, se não estou em erro, ou pelo menos ali um acordo de paz no Médio Oriente, e parece que Biden está a espicaçar a região em si. O que é que está a acontecer nesta mudança de presidência americana? O presidente Biden vai um pouco na senda da administração Obama, ou seja, deu a entender, logo no início do seu mandato, que o Médio Oriente já não tem tanto peso na política externa americana. Porquê? Porque está mais interessado no Pacífico, está mais interessado naquilo que nós ocidentais chamamos de Extremo Oriente. Por outro lado, já não precisa do petróleo do seu grande aliado na região, que é a Arábia Saudita, uma vez que os Estados Unidos já são autossuficientes em termos de consumo de petróleo. Para além disso, Israel já demonstrou que tem, estou aqui a tentar encontrar um termo mais correto, mas que tem capacidade diplomática para reatar as relações ou para estabelecer relações com países árabes, o que leva o que aconteceu no final do ano de 2020, em que estabelece relações com 4 países árabes, 2 em África e 2 na região do Golfo, o que dá a entender que a presença americana no Médio Oriente, de facto, já se antevê que não seja tão permanente. E Biden tem dado a entender isso também. Portanto, essa é a diferença entre Trump e Biden? Sim, Biden parece estar a desligar-se do Médio Oriente, uma vez que os interesses em termos de política externa americana, para a sua administração, estão no Pacífico. Esta questão de Benjamin Netanyahu também não tem facilitado muito aquilo que é a gerência do local, no sentido de ouvimos não sei quantas vezes por dia opinion makers, jornalistas, sempre que quando apresentam Benjamin Netanyahu como corrupto, portanto é Benjamin Netanyahu apóstrofe, o oposto, aposto primeiro-ministro corrupto, isto traduz depois em quê? A população não quer saber porque continua a votar nele. Continua a votar nele, no entanto, ele não conseguiu ainda formar um governo estável. Exato. Portanto, ele ainda não tem maioria no Knesset, no Parlamento israelita. E por isso tem também aqui algum trabalho pela frente. E olhando para a política interna israelita, tem várias soluções ou vários caminhos à sua disposição. Poderia tentar formar governo com o Likud, não é? Com o seu partido, em coligação com outros partidos que sempre o apoiaram e acompanharam, e poderia, por exemplo, tentar obter apoio num partido chamado Lista Árabe Unida, de Mansour Abbas. É claro que isto seria histórico em termos da política israelita, porque seria o primeiro governo israelita da história que dependeria do apoio árabe, exatamente, para governar. Outra solução poderia deixar... será que podia acontecer outro assassinato por um ortodoxo? Era provável.
Era provável que Porque lá acontecesse. está, aqui entramos neste campo da religião, não é? A mesma coisa quando Exato. olhamos para a Bélgica e temos os flamengos e temos os franceses, não é? Exatamente, é verdade, é verdade. Poderia não ser bem acolhido por parte dos ultra-ortodoxos. Outro cenário poderia ser Netanyahu deixar a liderança do Likud e, portanto, outra pessoa assumir o papel de primeiro-ministro e formar governo. O problema aqui é que, estávamos a falar do caso de corrupção, ele aí teria que enfrentar o julgamento de corrupção como um cidadão normal, já não como primeiro-ministro. Há outra solução que seria tentar... Portanto, estamos a falar também de sobrevivência política e civil dele, não é? Exatamente. Poderia tentar ir buscar antigos membros do Likud que, entretanto, formaram novos partidos, mas são partidos pequenos, e podia tentar assim conseguir o apoio que lhe falta para ter a maioria. Do lado oposto também poderíamos assistir a todos os partidos da oposição se unirem e eles próprios formarem governo, o que obrigaria Netanyahu a assumir a oposição no Parlamento, no Knesset. Ou então, por último, pode não formar governo e aceitar ir para a quinta eleição em 2 anos. É isso, a questão também é um pouco essa, não é? Nós olhamos e parece que é, ok, mais uma eleição em Israel, não é? Portanto, exato, mas quer dizer, estamos a falar num período de tempo bastante curto. É isso, faz quase lembrar a nossa primeira república, os nossos presidentes a ir e os presidentes do governo. Aí o tempo médio de vida dos governos era mais pequeno do que 2 anos. Houve um governo que durou um dia, portanto. Exatamente, 24 horas, sem dúvida. Exato, portanto até houve governos, houve pessoas... Portanto, se hoje, por um lado, temos os Jotas, que todos querem ir para o governo, todos querem ser primeiro-ministros, na altura ninguém queria ser primeiro-ministro, ninguém queria ir para o poder, portanto acaba por ser assim. Eu acho que da minha parte não ficou nenhuma pergunta por fazer, não sei se a professora Teresa quer acrescentar mais alguma questão que acha pertinente. Não. Acho que abordámos Qual tem sido a posição e esforços que Portugal tem feito no meio disto tudo? Houve uma declaração curta do Augusto Santos Silva a dizer que Portugal é a favor, não quero também dizer aqui nada errado, que ele dizia que Portugal era a favor da criação de 2 Estados, como muitas outras soluções, mas que encontrasse uma solução de paz. Acho que não estou a fugir muito àquilo que Augusto Santos Silva disse. Sim, Portugal, no fundo, irá um pouco na senda daquela que vai ser a posição ou que será a posição da União Europeia. Não é? Portanto, não fugirá muito a isso, apoiará, penso eu, que apoiará qualquer solução que consiga pôr fim ao conflito. A ONU podia fazer muito mais daquilo que faz? Esta é sempre a eterna questão que eu acho que o pessoal de Ciência Política e Relações Internacionais faz e que já muitos estão desacreditados com aquilo que é a ONU, mas a ONU lá vai subsistindo e Portugal tem agora um secretário-geral da ONU, vale o que vale, mas é isto, ou seja, onde é que fica a ONU no meio disto tudo quando nós vemos prédios totalmente destruídos, em que vidas humanas são perdidas, vidas humanas que à partida não estão diretamente envolvidas no conflito, no sentido de serem soldados, serem o que é que seja, não é? Sim, a ONU continuará a lutar pela manutenção da paz e continuará a apostar na via diplomática para que essa paz seja conseguida. Não nos podemos esquecer que no passado domingo o secretário-geral da ONU apelou precisamente ao cumprimento das resoluções que já foram aprovadas pelas Nações Unidas para se conseguir pôr fim ao conflito. Resoluções essas que ao longo dos anos não têm sido cumpridas. É isso, porque tal como dizia Hitler em relação ao Tratado de Versalhes, é apenas um pedaço de papel, não é? E portanto parece que há muito essas coisas. Enfim, eu acho que se calhar não podia fazer muito, acho que poderia haver um maior esforço efetivo das questões. Acho que também estarão certamente muitos interesses em jogo. Haverá vários interesses de vários Estados em jogo, exatamente. E as balas são fabricadas, têm que se usar, não é? Pois, exatamente. Mas tanto de um lado como do outro. É? Sim, critico os dois. Exatamente. De ambos os lados há interesses. Sim. Aquilo, pronto, parece que há uma narrativa mais fácil para a Palestina
pelo menos aquilo que é expressado. E lá está, foi aquilo que eu acabei de fazer uma publicação, enfim, na internet se chama Edgy, portanto está ali mesmo na beira, que foi a questão, quando foi o dia do orgulho gay, o dia da não homofobia, a transfobia e tudo mais, em que dizia, bom, feliz dia na Palestina, não é? Porque as coisas lá, ou seja, estamos a às vezes pode ser pode parecer às vezes um pouco contrassenso, estamos a defender algo que vai contra aquilo que são os nossos o nosso lifestyle, a nossa forma de viver, não é? Portanto, aquilo que são a nossa matriz ocidental. Israel está mais próximo daquilo que é a nossa matriz ocidental do que estará qualquer líder do Hamas, não é? Portanto, ainda não consegui foi perceber como é que temos pessoas LGBT e afins e mulheres a apoiar a questão da Palestina. Mas pronto, fica aqui o meu comentário assinalado mais uma vez. E pronto, caros ouvintes, espero que tenham gostado. Este foi o episódio. Não se esqueçam que está então em sorteio este livro Viagem à Palestina, Prisão a Céu Aberto. Portanto, tem até dia 28 de maio para apresentar. Dia 28 de maio, que vai ser também o Congresso do Chega, que inclusive queriam que o André Ventura queria que os trabalhos parassem no Parlamento. Exatamente, para se festejar esse mesmo dia. Enfim, tal como eu pus numa sondagem, não sei se já podemos dizer que André Ventura é facho ou não, se é conclusivo ou se não é conclusivo. Vocês disseram que sim, que ele era, 83% disse tal. Enfim, houve muitos que vieram dizer que não se acabou com a democracia a 28 de maio de 1926. Bem, a partir do momento que não há um parlamento, eu acho que já não existe democracia, e mesmo que haja uma massa popular a apoiar, não se esqueça, também houve uma massa popular a apoiar também o 25 de Abril de 1974. Portanto, o apoio popular serve para quando nos dá jeito, quando não nos dá jeito são toda uma acabada de imbecis que não sabem pensar, portanto vão atrás da manada. É um pouco isto. Professora Teresa, espero que tenham gostado dessa sua Obrigada. Segunda vinda aqui ao podcast. Não é? Obrigada, foi um prazer, gostei imenso. E pronto, vamos esperar voltar a falar de outros temas do Médio Oriente. Esperemos que, não em regime de conflito, mas parece-me que, pelo menos das vezes que fomos falando, era sempre que... Exatamente, havia algum conflito a reacender-se na região. É uma região que só ganha interesse, por assim dizer, nessa altura do resto do ano. Ninguém se lembra que aquilo existe no mapa. Mas é isto, caros ouvintes, já sabem, obrigado por terem estado desse lado, espero que tenha sido bastante elucidativo para vocês, e como eu digo, vocês sabem então mais de cor. Até lá tenham boas conversas e já agora, bons estudos. Um abraço.